Oi, gente! Começa aqui mais um Aprendendo sobre Jesus. E hoje eu vou falar sobre o tempo de Deus. Hoje, pelas referências, antes de mais nada, quero pedir que você curta, compartilha e comenta para que esse vídeo tenha mais alcance, que chegue a mais pessoas. Vou começar falando hoje sobre a primeira referência vai ser Eclesiastes 3:1. Lá em Eclesiastes 3:1 fala sobre há tempo para tudo. Fala, para tudo há um tempo determinado. Há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. E aqui vai descendo falando sobre tudo, Há tempo de nascer, há tempo de morrer, há tempo de plantar, há tempo de arrancar o que se plantou, no caso de colher, Há tempo de matar, há tempo de curar, tempo de derrubar, há tempo de construir, tempo de chorar, tempo de rir, tempo de prantear, tempo de dançar. E aqui fala sobre muitas coisas, depois pega lá para ler, tá? Em Eclesiastes 3:1. É bem legal. Vamos lá em Gálatas 6, versículo 8. Marcadinho, vamos lá. Gálatas 6, versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não nos desanimarmos. Atos 7:20. 7:20. Gente, aqui conta um pouco da história de Moisés, e eu queria falar um pouquinho por causa que fala sobre ele ter ficado 40 anos no deserto, Mas é porque algumas coisas que falam sobre o tempo, é bom pra gente poder refletir um pouco sobre essa coisa aqui de tempo, que é muito relativo, Mas vamos lá. Fala assim, lá em Atos 7, versículo 20, fala assim: naquele tempo nasceu Moisés, que era um menino extraordinário. Enfim, fala um pouco sobre a vida dele aqui, fala assim que, conta, que a filha do faraó pegou ele, porque a mãe dele teve que sumir com ele, por causa que eles estavam matando as crianças lá. E aí a filha do faraó pegou ele pra ela e criou ele como seu próprio filho. E ele foi educado com toda a sabedoria dos egípcios e veio a ser poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, Moisés decidiu visitar seus irmãos israelitas. Eu estou dando uma resumida, gente, só para falar sobre tempo, tá? Passados 40 anos, apareceu a Moisés um anjo nas labaredas de uma sarça em chamas, no deserto, perto do Monte Sinai. Aqui fala também, no versículo 36, ainda do capítulo 7, fala assim: ele os tirou de lá, fazendo maravilhas e sinais no Egito, no Mar Vermelho e no deserto durante 40 anos. Eu queria falar sobre essa parte, sobre o tempo, por vários motivos. Mas a primeira pergunta que eu quero te fazer é: como você lida com o tempo das promessas? Porque aqui fala que tem tempo para tudo, E apesar de a gente saber como que assim, o tempo para nós, o tempo de Deus não é o mesmo tempo que o nosso. E eu tenho uma promessa para minha vida que eu não sei quando ela vai se cumprir. Eu acho não, Na verdade, ninguém sabe quando vai cumprir as promessas. A gente faz vários planos e Deus vem e faz outros planos para a vida da gente, Tem uma amiga minha, a gente estava conversando sobre isso, que ela fez vários planos para 2025 e Deus virou tudo de cabeça para baixo, falou: não é desse jeito aí, é desse jeito aqui. E ela, como uma mulher muito sábia, que confia muito em Deus, tem muita fé, uma mulher de muita fé, chorou, ficou inconformada
mas ela tá obedecendo o que Deus falou para ela fazer. E Deus tem trago para ela bastante respostas sobre muita coisa. E muita coisa que às vezes acontece com a gente acha que é por causa da gente, né? Não que a gente não tenha que passar por isso, tem, mas assim, muita coisa acontece para que a gente consiga ajudar outras pessoas a cumprir os planos que Deus tem para aquela pessoa ali. Nós vamos ser instrumento dele na vida daquelas pessoas, para que ela consiga cumprir com o que Deus tem planejado para a vida de cada um, que Deus tem para trabalhar na vida de cada um. E eu tava falando, né, que eu não sei quando que tem uma promessa para minha vida, que eu não sei quando ela será cumprida, mas que enquanto ela não acontece, eu não posso viver com ansiedade para que ela aconteça, viver esperando que aquela promessa aconteça. Eu preciso viver. Assim como Moisés ficou lá, né, 40 anos lá, dando voltas, andando em círculos, né, a gente precisa caminhar. E para você não viver em círculos, você precisa saber o que Deus quer para você e ouvir e fazer as mudanças que precisam ser feitas para que você não fique andando em círculos. Mas vamos lá. Eu sigo trabalhando, eu sigo servindo as pessoas, eu tento obedecer a Deus. E nós não sabemos quanto tempo de vida nós ainda temos. O mais importante é isso, é que nós não sabemos nada sobre o tempo. Nós só sabemos que o dia tem 24 horas, né? Que um dia tem 24 horas, que uma semana tem 7 dias, um mês tem 30 e um ano tem 365 dias. Mas nós não sabemos se estaremos vivos amanhã. Nós não sabemos quanto tempo que ainda falta para Jesus voltar. A gente não sabe se Jesus volta amanhã. Que muita gente fala, tá próximo, mas próximo quanto? Nós não sabemos. Por não saber sobre isso, nós precisamos viver como se fôssemos morrer amanhã. Num certo sentido, tá, gente? Não vai viver, acabar com o dinheiro como se não houvesse amanhã, não é isso, tá? Mas você realmente amar as pessoas como se não houvesse amanhã, como dizia a música, né? Mas é verdade, porque você não sabe se amanhã você tem sua mãe para dizer que você ama, se você tem seu cônjuge para dizer que você ama, se você tem seu irmão para dizer que você ama. Então, em toda oportunidade que você puder, trate com amor, trate a qualquer pessoa, né? Porque é fácil a gente falar só para aquelas pessoas próximas, porque isso aí é o mais importante, né? As pessoas que você ama, que será que se a pessoa morrer amanhã, você vai estar tranquilo e falar, nossa, eu falei que amava. Nossa, é porque a gente acha que vai ter um amanhã, né? E fala, não, amanhã eu ligo, amanhã eu faço, amanhã eu procuro. E isso vale pra mim, tá, gente? Que Deus já me falou pra eu tô falando pra mim porque, assim, Deus falou comigo sobre o perdão, que eu preciso ligar pra uma pessoa e falar com ela pra gente, né? Pra eu pedir perdão pra ela. E eu tô adiando. Então, assim, as palavras vêm muito de encontro ao coração da gente, porque a gente fica adiando como se a gente tivesse o amanhã pra poder agir. E aí fala assim, Deus me mandou fazer hoje. Se amanhã essa pessoa morreu, eu não falei com ela? Ela não viu através de mim o amor de Jesus, que Jesus mandou eu perdoar 70 vezes 7. E eu não fiz. Né, que a gente fala que a gente é o quê? Rebelde, sei lá, que a gente não obedece, né, que a gente fica adiando, a gente fica procrastinando, achando que vai ter o amanhã. E a gente não sabe se vai ter. Então resolva as suas pendências hoje, seja para dizer que ama, seja para perdoar, seja para acabar o mal entendido, que às vezes é coisa simples, que é só um mal entendido, que às vezes é só você dar o primeiro passo de uma pessoa que precisa de ouvir uma palavra que vai mudar o dia dela. Então, a minha palavra hoje para vocês, por a gente não saber qual é o tempo de Deus, o tempo que nós temos de vida aqui nessa terra, a gente não pode deixar muita coisa para amanhã. Você pode deixar para amanhã alguma coisa pendência do seu trabalho, um compromisso, sei lá, coisas muito pequenas, mas que não envolvam outras pessoas.
E a minha palavra para vocês de hoje é essa. Não deixe para amanhã dizer que ama, perdoar, resolver pequenas pendências. Eu tenho certeza que vai ficar muito mais leve de saber que tudo que você podia ter feito para que a sua parte seja feita, você fez. Não tô falando que é fácil, porque não é. Eu tô adiando exatamente porque, né, a gente precisa tomar coragem, pedir para Deus dar sabedoria pra gente fazer as coisas. Mas faça, gente. Não deixe para amanhã. Porque a gente não sabe qual é o tempo de Deus. Só para lembrar, por que eu toquei na parte do Moisés aqui? Porque fala lá que ele ficou 40 anos, né? E aí, tem coisas que a gente tá esperando, a gente acha que tá muito tempo esperando e para chegar na Terra Prometida, né, foram 40 anos. Que detalhe, ele não pisou lá, né? Ele abriu a porta que o sucessor dele foi Josué. Então, é isso. Nós não sabemos sobre o tempo, então faça hoje. Obrigada por você que me ouviu até aqui. E eu queria pedir que Deus abençoe muito a sua vida, a sua família e todos aqueles que te rodeiam. Que Deus abençoe muito. E obrigada e até a próxima.